Olá! É muito bom ter todo mundo aqui para essa nossa nova explicação, onde a gramática cobrada nos exames vai ser totalmente desmistificada. Sabe aquele grande mito de que estudar regras gramaticais é só um exercício chato de decoreba? Bom, vamos esquecer isso agora. O objetivo hoje é mostrar como essa matéria é, na verdade, um baita conjunto de ferramentas empoderadoras para destravar de vez a compreensão de qualquer texto. E para a nossa jornada de hoje, o roteiro é bem direto. Vamos passar pelo segredo da gramática, entender a coesão e a coerência, o embate direto entre as duas, focar nas ferramentas de pronomes e conectivos e fechar com os erros comuns no Enem. Vamos lá? Ponto número 1. O segredo da gramática. A regra de ouro aqui é entender o texto e não apenas decorar as regras. É super normal bater aquele nervosismo no início dos estudos com o tamanho da gramática. Mas olha, para o Enem, isso não é um teste de memória isolado. O ponto crucial para o sucesso é saber o efeito prático que uma regrinha tem ali no meio do parágrafo. É entender como quem escreveu usou aquilo para construir um sentido, em vez de só recitar mecanicamente o que está no livro. E quando a gente começa a se fazer essa pergunta, a mentalidade muda da água para o vinho. Isso prova que a gramática é, no fundo, um mapa. Um mapa revelando como o autor orquestra as ideias. Uma simples vírgula, por exemplo, muda totalmente quem é o sujeito da ação. E pescar isso rápido é o que garante o acerto daquela questão difícil. E isso nos leva à parte 2, a coesão, aquela cola textual essencial para ligar as ideias. Pensa na coesão como uma ligação física mesmo, a estrutura entre as partes do texto. É o que faz as frases literalmente conversarem umas com as outras. Sem essa cola mágica, a leitura ficaria toda solta, parecendo só um amontoado de frases picotadas e confusas que não chegam a lugar nenhum. Mas essa mágica não acontece com uma ferramenta só não. A coesão aparece usando pronomes, conectivos, sinônimos, repetições super estratégicas e elipses, que são aquelas omissões espertas de palavras que já estão subentendidas. É um verdadeiro time trabalhando junto para manter tudo fluido. E esses exemplos mostram brilhantemente como isso funciona no mundo real. Reparou como os termos ela e essas ações entram ali para resumir e retomar ideias que acabaram de aparecer? Isso salva a gente de uma repetição super cansativa e faz a leitura escorregar sem o menor esforço. Avançando para a parte 3, coerência, a lógica global e o sentido do texto. Se a coesão é a cola, a coerência é o cérebro da operação. De forma bem simples, é o sentido lógico de tudo. É a garantia de que as ideias não vão se atropelar ou se contradizer sem um bom motivo. Um texto coerente é aquele que, no final das contas, entrega uma mensagem redondinha e que faz sentido na nossa cabeça. Fica instantaneamente claro quando a gente compara essas duas frases. Estava chovendo, então levei guarda-chuva. Total coerência. Lógica do dia a dia, certo? Agora, o segundo exemplo tem uma quebra de raciocínio bizarra. A não ser que seja uma piada, ironia ou algo do tipo, é o caso clássico da incoerência total. E é super importante lembrar, estabelecer essa lógica não é só sobre as palavras no papel. A coerência depende muito do nosso conhecimento de mundo, do contexto e de como as ideias progridem naturalmente. É uma via de mão dupla entre o texto e a nossa bagagem. Chegamos num ponto crucial. A seção 4, coesão versus coerência. Afinal, qual é a grande diferença? Esse paralelo aqui simplifica tudo. A coesão cuida puramente da superfície, dos links físicos. Já a coerência rege a profundidade, o sentido geral. E o detalhe mais fascinante disso tudo é totalmente possível ter um texto amarradinho, cheio de conectivos lindos e que não faz o menor sentido. Essa frase maluca é a prova viva disso. Por que e, portanto, estão ali, firmes e fortes, conectando a estrutura de um jeito impecável. A gramática está toda lá, mas uma janela cantando por causa de uma ideia azul? Sem chance. É zero significado. Ou seja, muita coesão para absolutamente nenhuma coerência. Vamos ver isso de perto na parte 5. Pronomes e conectivos, as nossas maiores ferramentas. Esse quadro comparativo é ouro para a prova. De um lado, os pronomes trabalhando na retomada e substituição para poupar a gente daquela repetição chata. Do outro, os conectivos. Eles são as pontes ativas que criam relações. Interpretar um conectivo é basicamente pescar se ele está adicionando uma ideia nova, criando um contraste ou mostrando a consequência de alguma coisa. E na hora do vamos ver,
A banca adora testar exatamente essa mecânica. Eles perguntam o tempo todo a que termo essa palavra aqui no meio está se referindo. Identificar isso num piscar de olhos é a habilidade de ouro para achar a alternativa correta sem gastar muito tempo. Caminhando para o nosso final, a seção 6, erros comuns no Enem. É hora de fugir das armadilhas. O maior escorregamão de quem está começando é achar que a coesão textual se resume só aos conectivos, tipo procurar um porém ou um logo e achar que acabou. Não é bem assim. A coesão engloba o papel super vital dos pronomes, sinônimos e até das omissões. Deixar isso passar é ignorar grandes pistas da leitura. Porque no fim do dia, a prova não quer saber o nome exato da classe gramatical. Ela testa, na verdade, a capacidade de perceber se uma alternativa mantém a ideia do parágrafo inteira ou se uma palavrinha só enfiada ali quebrou todo o raciocínio. Gramática, no Enem, é pura interpretação lógica. O que nos deixa com uma pergunta final muito boa. Como é que dominar tudo isso muda a próxima sessão de leitura? Bom, dominar a fundo a coesão, a coerência, os pronomes e os conectivos transformam aquele bloco de texto assustador num quebra-cabeça totalmente possível de resolver. A gramática para de ser uma barreira e vira literalmente a chave principal para mandar bem na interpretação. Que essa análise sirva para dar um gás novo nos estudos da galera. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até o final e até a próxima!